Fala, gurizada, beleza? Tô passando aqui rapidinho aqui. Esse vídeo aqui vai ser um vídeo sem edição, sem muita edição aí. Eu tá deixando para vocês aí o prefeito Busato falando sobre algumas restrições aí que vão mudar aí na cidade de Canoas aí, na nossa cidade aí. Então, deixa aí seu like, deixa seu comentário que você achou, se você tá de acordo com o que ele vai fazer aí, né? Então, deixe seu comentário, seu like, se inscreva no canal se tu ainda não for inscrito no canal. E tamo junto, até o próximo vídeo aí. Valeu, fui. Bom, pessoal, nós iniciamos aqui a live, vou iniciar a live de hoje. Primeiro, comentar com vocês que nós, a semana inteira, nós estávamos monitorando essa questão da bandeira vermelha, né? E quinta-feira nós fizemos reunião, sexta-feira fizemos reunião, e sexta-feira, ontem, confirmou-se aquilo que a gente estava esperando, né? A gente tem monitorado, infelizmente, é aquilo que eu tenho falado constantemente, há uma necessidade de haver uma conscientização maior da população, principalmente pessoal de bairro, né, que normalmente fica mais liberado, está perto de casa. A pessoa, quando vai para o centro da cidade, ainda pega máscara, até porque tem que andar no ônibus, tem que andar de máscara, né, Fernando? Isso. Mas no dia a dia, perto da sua casa, e eu tenho rodado pela cidade inteira, a gente tem percebido que o pessoal ainda falta um pouquinho de conscientização. Bom, haja vista aquela festa, né, que teve aí no final de semana, de sexta para sábado, no bairro Rio Branco, onde a Brigada Militar autuou uma festa com 138 pessoas, num salão que não tinha prevenção de incêndio, não tinha autorização da prefeitura. 138 pessoas dançando, jogando bilhar, som alto, sem máscara, ou seja, sem proteção nenhuma, sem álcool, sem nada. Enfim, um cúmulo, assim, que a gente fica entristecido pelo despreparo e descaso desse pessoal. Uma turma de inconsequentes que, infelizmente, se ali tiver um caso de coronavírus, esse caso vai haver uma contaminação nos outros 137, e provavelmente essas pessoas ainda vão para casa e vão levar esse vírus para os pais, para os avós, para as pessoas com doenças, ocasionando o que está sendo ocasionado. Nós temos ainda outros casos também de outras atividades e que, infelizmente, tem acontecido isso, né? Então, o fato de nós entrarmos na bandeira vermelha, essa sinalização, o Fernando, através da Secretaria de Saúde, e nós já tivemos a previsão de que isso ia acontecer, né? Então, até o Fernando pode explicar quais são os critérios que fazem a região toda, ou seja, não é só Canoas. Canoas faz parte da 8ª região. A 8ª região são 18 municípios. Vai Canoas, Esteio, Sapucaia, depois entra pela Tabaí, vai Santa Rita, Montenegro, enfim, essas cidades todas aí ao longo da Tabaí. São 18 municípios. Vai até Montenegro, né? E dessas cidades que estão sob o risco, sob a bandeira vermelha na região 8, 5 cidades têm estrutura de leitos, né, que podem contribuir para a melhoria desse sistema. Então, o Fernando vai dar uma explicação agora para nós. Bom, boa noite, então, agora, início de noite, de domingo, de final de semana. Vamos falar um pouquinho por que talvez a gente tenha entrado aí na bandeira vermelha, que nós já tínhamos
alertado ao longo da semana da possibilidade de irmos para a bandeira vermelha, porque a gente estava monitorando aí o número de casos de pessoas que procuravam serviço, o número de pessoas que positivaram para o coronavírus nos últimos dias, né? Em 8 dias a gente dobrou o número de casos praticamente no município de Canoas, tá? Isso mostra que a evolução, a velocidade de avanço da doença, e ela aumentou tanto no município de Canoas quanto em toda a região metropolitana, né? Vocês podem ter visto que tanto a região de Porto Alegre, quanto a região de Canoas, quanto Novo Hamburgo, quanto a parte do litoral, foram as que entraram em vermelho, tá? Dentre essas 4 regiões, a nossa é a que está com o melhor índice, né? Então, na contagem final, numa pontuação de 1,8, tá? Enquanto que outras regiões, por exemplo, né? A região de Novo Hamburgo está com 2,05, a região de Porto Alegre está com 1,83, um pouco mais do que a gente, tá? E a região de Capão da Canoa 1,85, e nós estamos com 1,80, tá? Quais foram os fatores, né? Lembrando que o distanciamento controlado, ele leva em consideração alguns fatores, tá? O primeiro fator que ele leva em consideração é a velocidade do avanço. Nesse quesito, nós temos 4 indicadores. Um é número de hospitalizações confirmadas para coronavírus, registrado nos últimos 7 dias, comparado aos 7 dias anteriores. O outro é o número de internados, também com síndrome respiratória aguda grave, na última semana comparado à penúltima semana, e número de pacientes, né, com Covid confirmados em leitos, tá? Então, a gente tem esse cenário e mais o número de pacientes confirmados de Covid em leitos de UTI. Então, só para mim exemplificar um caso, tá? A gente pegando o item número de hospitalizações confirmadas, tá? Com pacientes internados no hospital, nós passamos de 13 para 25, e se a gente pegar o número de pessoas que tiveram síndrome respiratória aguda grave, nós passamos de 18 para 50. Isso levando em consideração só os municípios da região 8, tá? Não são considerados aqui pacientes internados nos nossos hospitais de outras regiões, tá? Então já está fazendo esse ponto de corte. Um outro exemplo também que a gente pode colocar aqui é o número de internados, né, em UTI com síndrome respiratória aguda grave. Então, assim, a gente aumentou consideravelmente o número de pessoas infectadas e com gravidade, tá? Com relação ao item que fala sobre a questão de capacidade instalada, nós não ficamos com bandeira preta. Então, os itens que a gente ficou com bandeira preta foi justamente número de hospitalizações confirmadas, tá? Que isso não depende da capacidade instalada nossa. Também o número de pacientes com coronavírus em leitos de UTI nos últimos dias, e também o número de pessoas ativas comparado aos que já se curaram, né? Isso porque a evolução da última semana ela foi muito grande. Não deu tempo de pessoas que já estavam com coronavírus, porque o tempo demora em torno de 14 dias para a pessoa ser considerada como curada do coronavírus, então por isso que a gente evoluiu. Então, prefeito, e todos que estão nos ouvindo aqui, é fundamental que a população se conscientize que se a gente não controlar, não voltar àqueles cuidados iniciais que nós tínhamos, de uso de máscara, manter o distanciamento, em hipótese alguma fazer aglomerações, tá? Achar que está tudo passando, não. Nossa curva, ela está num crescente, tá? A tendência nossa, segundo as projeções que a gente coloca, são de um crescimento ainda maior nas próximas semanas, se a gente não fizer nada. Então, esses são fatores, né? A gente vai fazer algumas ações aí que o prefeito vai colocar, no sentido de a gente dialogar com o Estado, de ações como ampliação de leitos que nós vamos fazer, né, prefeito? Bom, o que a gente constata, né, nessa análise aí que o Fernando fez? Eu queria só chamar a atenção que o pessoal, eu tenho recebido bastante mensagens, que o pessoal diz, mas abriram 200 leitos no hospital universitário. Né, Fernando, eu queria que tu fizesse um comentário sobre isso. Que nós abrimos 200 novos leitos no hospital universitário, por isso até houve a possibilidade de nós transferir os leitos do Gracinha para dentro do hospital universitário, ou seja, nós desabilitamos
20 leitos no Gracinha, mas, em compensação, habilitamos 200 leitos dentro do Hospital Universitário de forma definitiva. Ou seja, esses 200 leitos são leitos agora que ficarão para a cidade de Canoas, né? O Gracinha, o Hospital Universitário, desde que nós entramos na prefeitura, nós reformamos praticamente todos os andares. Só não reformamos ainda o 8º andar, que vai entrar em reforma agora nos próximos dias. Aí, sim, nós podemos dizer que reformamos 100% do Hospital Universitário. Então, eu queria que tu fizesse um comentário sobre os 200 leitos novos que nós abrimos, Fernando. É importante, né, gente? Como a gente fez essa ampliação bastante grande de leitos clínicos no hospital universitário ao longo da semana, ainda não foi possível contabilizar como fator positivo no cálculo do distanciamento controlado do governo do estado, tá? E além disso, né, fazendo essa conta, no item número de leitos disponíveis, nós estamos na bandeira amarela, prefeito, e a todos que estão nos ouvindo, né? Então, assim, não é a falta de leitos que nos prejudicou. Nós tivemos, sim, um aumento bastante grande de pacientes em leitos de UTI, chegamos a uma situação bem crítica no final de semana, mas não faltou leito, é importante destacar. Hoje, neste momento, nós estamos ainda com 7 leitos disponíveis, tá? Sempre cuidando de colocar as pessoas que são coronavírus num espaço da UTI, numa UTI específica, e quem não é coronavírus em outro, tá? Porque eu tenho visto muitas pessoas comentar de que estão misturando os pacientes. Não, a gente toma todos esses cuidados, tá? No sentido de a gente manter uma corte, ou seja, colocar pacientes coronavírus juntos, né? Para a gente não ter contaminação cruzada, junto com pacientes que estão com outras patologias, infarto, enfim, que fazem com que a pessoa procure o leito. Também, amanhã nós vamos estar aumentando a nossa capacidade de leitos de UTI, né? Então estaremos entregando, né? O prefeito vai falar um pouquinho aqui dos novos 10 leitos de UTI que nós vamos entregar a partir do dia de amanhã no Hospital de Pronto-Socorro. Mas isso, mais uma vez, eles ainda não estão contabilizados, mas ele ajudaria no cálculo do distanciamento controlado, mas o que foi determinante, tá? A gente poderia ter colocado até mais leitos, inclusive, que não impactariam tanto quanto foi a questão da velocidade do avanço, o estágio de evolução da doença na região e a incidência de novos casos sobre a população. Foram esses que estão bandeira preta e todos eles estão com bandeira vermelha em cada um desses indicadores. E o que nós estamos melhores é a disponibilidade de leitos. Tá. Bom, mas o que eu pedi para tu ressaltar é o seguinte: os 200 leitos do HU não influem no cálculo, essa semana, pelo menos, não influem no cálculo da tabela do Estado, né? Então, nós vamos agora mandar um ofício, hoje foi elaborado por todos os secretários aí dos municípios da região 8. Esse ofício foi encaminhado para o governador hoje à tarde, né, Fernando? E alertando que no cálculo do Estado não foi levado em consideração os 3 leitos do HU, né, 3 leitos do HU que não foi contabilizado, os 10 leitos que nós vamos abrir segunda-feira no HPS, e Esteio também colocará em operação, provavelmente no Hospital São Camilo, mais 6 leitos de UTI. Então, são 19 leitos que entrarão em funcionamento segunda-feira. Então, esse é um dos argumentos que nós vamos levar ao Estado. Mas, independente disso, pessoal, eu queria aqui fazer um comentário com todos, que a situação talvez fosse muito pior ainda se nós não tivéssemos tomado todas as precauções que nós tomamos ao longo do tempo, como a obrigatoriedade de uso de máscara nos ônibus, a questão da obrigatoriedade de máscaras também no comércio, o fechamento, que muitas pessoas acham que não resolveu nada, o fechamento do comércio no domingo, com exceção do supermercado, que fica aberto até às 13 horas, e o fechamento das praças e parques. No cálculo, o Fernando tem uma tabela, não sei se vai conseguir mostrar, mas no cálculo que nós
fazemos, nos levantamentos que nós fazemos diariamente, mostrou que depois do fechamento das praças e parques nos domingos e do comércio, houve um pequeno decréscimo na aceleração da curva. Mas, infelizmente, o vírus vem crescendo no Rio Grande do Sul inteiro, tanto é que a bandeira vermelha foi na região de Canoas, com seus 18 municípios, na região de Novo Hamburgo, com outros tantos municípios naquela região, na região de Porto Alegre, que tem, junto consigo, mais 30 e tantos municípios, e na região de todo o litoral, ou seja, uma abrangência bastante grande, que eu acho que pega praticamente mais da metade da população do Rio Grande do Sul, essa questão das bandeiras. Se não pega mais da metade, deve pegar quase isso. Então, é uma preocupação grande, o governador está muito preocupado com isso, e todos nós estamos também. Então, eu queria só chamar a atenção para esse detalhe que está acontecendo, né? E da questão da conscientização, né? Se nós não... De nada adianta, se nós tomarmos todas essas providências que nós estamos tomando, todas as precauções que nós fizemos na questão dos hospitais de campanha, eu queria aqui alertar o pessoal a utilidade do hospital de campanha. O pessoal confunde que o hospital de campanha, de repente, é para ficar internado com leite de UTI. Não. A principal finalidade dos hospitais de campanha é tirar as pessoas com possíveis sintomas de coronavírus que se dirigem até a rede de postos de saúde para verificar se estão com Covid ou não. Então, essas pessoas, se não houvesse hospital de campanha, elas entrariam dentro das UPAs, entrariam dentro dos postos de saúde, e aí teria o perigo de contaminar outras pessoas que ali estão, como idosos, crianças, enfim, pessoas que estão lá por outros motivos, né? Haveria essa contaminação. Então, a principal finalidade do hospital de campanha é fazer com que as pessoas não entrem nos postos de saúde e UPAs e sejam examinadas e feita a triagem no hospital de campanha. Nós já fizemos, para vocês terem uma ideia, no hospital de campanha da Rio Branco e no hospital de campanha da Boqueirão, nós já fizemos mais de 6.000 atendimentos. 6.000 atendimentos. Então, e quase 300 internações, ou seja, pessoas que foram lá, fizeram o teste, tinham todos os sintomas e ficaram internadas nos leitos durante alguns dias até aguardar a vinda do exame positivando ou não. Em alguns casos, também pioraram, foram para a UTI e dali foram depois removidas para o hospital universitário, que é a UTI do hospital de campanha, exatamente para esse atendimento provisório. Eu acho que era isso, né, Fernando, que eu queria dar... Eu queria falar um pouquinho sobre essa questão, se me permite, perfeito, falar um pouquinho sobre essa questão do hospital de campanha, tá? Às vezes tem alguns questionamentos. Os nossos 2 hospitais de campanha que estão em funcionamento, ele tem 10 leitos clínicos e cada um 2 leitos de UTI, tá? A ideia nossa é sempre ser um hospital de passagem, tá? As pessoas ficarem o mínimo possível, porque ele trabalha com porta aberta, diferentemente do HU, que trabalha com porta fechada, ele é referência para isso, tá? Isso. Mas montamos uma estrutura adequada para caso a gente precise ficar mais dias, 1, 2 dias, até um leito vagar, caso a gente tenha aí uma superlotação, estamos bem próximo. Acho que agora, com a chegada desses novos 10 leitos de UTI do HPS, que nós não vamos direcionar pacientes de coronavírus, para a gente poder botar pacientes de outras comorbidades, tá? E a gente aumentar o número de leitos dedicado exclusivamente coronavírus dentro do hospital universitário, né, naquela lógica de trabalhar com uma corte, de trabalhar com um hospital especializado somente com isso, tá? A tendência é nós distensionar um pouco, e isso vai impactar no cálculo do distanciamento controlado. Então, eu queria reforçar. Os leitos do hospital de campanha estão sendo utilizados, tá? E os leitos de UTI, especialmente, têm sido usados de passagem. Mas algumas vezes demora 24 horas, às vezes demora 48 horas, até a gente conseguir colocar no leito adequado a pessoa,
mas eu queria tranquilizar a população que ele foi feito justamente para isso, para ser de passagem, mas caso a gente precise, a gente coloca lá, tá? Porque tem muita gente colocando aí nas redes sociais de que, não tem leito. Tem leito, está sendo acomodada, a equipe está treinada e está atendendo essa população.